Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Bem-vindos a mais um podcast do Grupo Colcha. Esse programa que a gente começou de uma forma tão espontânea, tão participativa, e a gente está tendo esse retorno tão positivo de vocês. Eu agradeço muito. Não esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais para vocês estarem atentos e saberem os próximos convidados, saberem os próximos passos que a gente vai dar a este podcast, que tem sido feito muito nas demandas que vocês têm nos mandado, que vocês têm nos enviado. Por isso que eu peço a participação e a interação de vocês. Não deixem de escrever aqui os comentários, sugerindo o tema. E hoje a gente vai falar sobre... Aliás, hoje a gente vai conversar com mais uma dessas pessoas tão especiais que passaram pelas nossas vidas, né? Que passaram pela história do Grupo Colcha. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, eu queria mais uma vez vir aqui agradecer ao nosso apoiador, ao nosso patrocinador. Lá nos primeiros programas a gente vem conversando e vem falando com vocês da importância e que o quanto esse programa seria transformador na vida das pessoas, mas que ele só seria possível se a gente tivesse um apoio. A gente sabe que para a gente manter um podcast no ar, a gente tem custos frequentes e esses custos estão sendo nos apoiados pelo Grupo Zelo. E eu vou ler agora uma informativo sobre o Grupo Zelo, que quando eu fiz essa leitura aqui, antes da gravação do podcast, eu já me emocionei, porque é exatamente isso, né? A gente tem que andar alinhado também, direcionado às propostas que a gente escolhe para a nossa vida, né? E encaixar o Grupo Zelo dentro dessa proposta foi algo muito importante para a gente. O Grupo Zelo, pessoal, ele acredita que acolher o luto perinatal de forma empática e dar luz e voz a essas mães é papel de toda a sociedade. Por isso, se juntou a nós na realização desse projeto tão significativo. A empresa foi criada com o propósito de oferecer amparo completo ao luto e realizar as despedidas de forma diferente, com muito carinho, respeito à trajetória de cada pessoa e, ao apoiar nosso podcast, abrir suas portas para outras iniciativas conosco. Conseguimos ver na prática que eles estão seguindo esse propósito. Assim como nós do Colcha, a empresa entende que precisamos falar sobre o luto perinatal, reforçando a importância de reconhecermos essas mulheres como mães. Pois só assim vamos conseguir ressignificar essas perdas e apoiar da melhor forma todas as famílias enlutadas. Por isso, gente, é muito relevante termos o Grupo Zelo aqui com a gente, uma das principais empresas do segmento funerário do Brasil, como parceria nessa empreitada que está começando, e está só começando. Desde 2017, o Zelo atua com a missão de acolher as famílias com cuidado, atenção e profissionalismo, tornando a despedida, por mais que difícil, o mais leve possível. Nascido em Minas Gerais, hoje já está presente em 14 estados brasileiros e no Distrito Federal, somando mais de 4 milhões de vidas cobertas entre titulares e dependentes dos seus planos.
Nosso trabalho no Colcha se conecta com a missão do Zelo de oferecer um tratamento empático e humanizado para as famílias no momento mais difícil da sua vida, que é a despedida de um ente querido. Desde o atendimento de cada colaborador do Grupo Zelo, até a estrutura das salas de velórios, cemitérios, ao lanche servido, tudo é pensado para garantir o acolhimento total ao cliente e aos familiares. E para quem quiser saber mais sobre a empresa, basta segui-los nas redes sociais ou acessar o QR Code que vai aparecer ao longo do programa aqui nas telas. Pessoal, esse é um parceiro muito importante, mais uma vez eu falo e agradeço ao Grupo Zelo de estar colocando esse nosso projeto no ar. E hoje eu vou apresentar a nossa convidada, é uma mãe de anjo muito especial. E eu vou ler também, que eu pedi para a Grazi me enviar, né? Sempre que a gente tiver um convidado aqui, a gente vai pedir para ele enviar um release da sua história, e cada um é mais emocionante que o outro. A Grazi, ela tem o peito marcado por uma história de força e fé. Ela é mamãe da Isabel, uma pequenininha de 5 anos, a primogênita de 5 anos, e de 2 anjinhas no céu. Sem nenhuma razão médica que justifique, a Isadora, a sua segunda filha, se foi aos 9 meses de gestação, prestes a nascer. Às vésperas do lockdown da pandemia, na expectativa da Heloísa, sua terceira filha, ser sua berbeira arco-íris, receberam um diagnóstico de uma síndrome cromossômica, possivelmente incompatível com a vida, e, de fato, a Heloísa se foi aos 4 meses de gestação. No contexto de recomeços, a Grazi e seu marido Beto ganharam mais positivo em teste de farmácia, mas uma semana depois descobriram que se tratavam de uma gravidez química. Todo esse contexto desafiador, com suas nuances de ressignificação dos lutos, desafios nos acolhimentos de Isabel, que comenta sobre as irmãzinhas, e sente falta da convivência que não teve, nos trazem gotas de esperança, em meio ao caos, nas palavras de afeto dessa entrevistada tão querida. Grazi, seja bem-vinda, muito obrigada por compartilhar a sua história, e vamos conversar aqui sobre os seus anjos. Bom dia, muito obrigada, é um prazer mesmo estar aqui e trazer um pouquinho, né, dessa história, porque eu descobri, através, inclusive de vocês, o quanto que, infelizmente, acaba sendo muito comum e muito recorrente em muitas famílias, né? Então é muito importante mesmo esse trabalho que vocês fazem de acolhimento, e me ver nesse outro lugar de acolhida também foi muito desafiador, porque eu sempre fui a que acolhia. Então, estar nesse outro lugar também foi interessante, desafiante, e eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso também. Graça, você falou até no início do programa, e nessa fala sua fica muito claro, assim, em relação a você se ver numa posição que você não se esperava estar, né? De ser acolhida, né? De esperar o acolhimento. Me conta um pouquinho dessa gravidez da sua pequenininha. Era uma gravidez normal? Você tinha alguma intercorrência? Como que foi esse desafio? Você já tinha... Quantos anos estava sua filhinha na época, a sua primeira? Então, a nossa primeira filha foi a Isabel, né? E quando ela estava com 8 meses de vida, a gente engravidou da Isadora. Sério? E era algo que a gente queria, na verdade. A gente sempre quis uma escadinha. Então a gente falava, vamos demorar um tiquinho, mas quando abrir a porteira vai vir uma boiada. E aí, quando ela estava com 8 meses, a gente engravidou. Então, a previsão seria de 1 ano e 4 meses, e de fato foi. E foi uma gravidez muito tranquila, da Isabel, a primeira, né? E a da Isadora também. Eu estava mais cansada, mais pesada, com o bebê, né? Mas foi uma gravidez super normal. A única questão que tinha, se fosse olhar pelo diagnóstico da Isadora, é que ela tinha artéria umbilical única, né? Que em vez de ter... A doutora Mônica sabe muito melhor me explicar, mas ela era artéria umbilical única, então eles falaram assim, olha, talvez pode ser que seja só uma variação da normalidade, ou que tem alguma questão, então vamos investigar, no caso de fazer um ultrassom, como é que chama? Ecocardiograma fetal. Então a gente fez um exame de ecocardiograma fetal para poder ver como é que estava o coraçãozinho. E aí a doutora, especialista nessa área, falou que estava super lindo o coração e que estava tudo bem. Quantas mamães poderiam fazer, independente de ser recomendado que fizesse. E como a artéria estava levando muita alimentação para ela, então não tinha nenhuma intercorrência, era realmente uma variação da normalidade. Ela poderia nascer talvez menorzinha, mas ela já tinha 3 quilos já, quando realmente ela veio a óbito. Então, de fato, ficou indeterminado. A gente até mandou a placenta e o cordão para análise e veio de fato essa justificativa, que nada justifica o decesso fetal. Então ficou uma incógnita aí no nosso coração e a gente não quis fazer uma necrópsia ou algo que pudesse investigar mais. A gente quis que
corpinho dela descansasse, então a gente ficou com esse diagnóstico indeterminado. Mas foi uma gravidez normal. E como que você sentiu que a Isadora já tinha partido? Então, como eu já estava bem na reta final, já estava com 37 semanas, eu falei, será que ela tá encaixadinha? Porque ela tá mais quietinha e ela normalmente mexe bastante. Será que é alguma neura da minha cabeça? Aí minha mãe falou assim, manda uma mensagem para sua médica. Normalmente minha mãe, quando eu comento essas coisas, ela fala, vai pro hospital, né? Eu acho que eu quis comentar no fundo para que ela falasse isso. Mas no fim das contas, ela tava querendo me trazer uma segurança e falou, manda uma mensagem para sua médica. Eu mandei, a doutora foi ver no dia seguinte, né? Porque já era à noite. Então, 6 horas da manhã, ela já me respondeu, falando, olha, se você não está sentindo ela mexer, vai ser investigada, vai ser examinada, porque é importante que se olhe, né? E aí, quando eu cheguei na maternidade, eu fui na Nel Center, que é uma maternidade que já tinha, a Isabel já tinha nascido lá, e eu tinha essa expectativa também da Isadora nascer lá. E aí, quando eu cheguei lá, cadê o coraçãozinho? E na madrugada, eu tinha tido um sonho de que realmente a doutora ia procurar e não ia encontrar. Mas eu estava com tanta esperança que no final do sonho eu falava, olha aqui, olha aqui. E aí achava ali o coraçãozinho, eu acho que aquela inconsciente não querendo permitir que aquilo acontecesse, né? Eu acho que foi um temor mesmo. Quando ela falou para eu ser examinada, eu estava, na verdade, em Esmeraldas, que a gente foi para lá no final da gestação da Isadora para receber melhor as meninas. A gente morava em BH. Num apartamento pequenininho. Quando a Isabel nasceu, já ficou minúsculo. Com a possibilidade de vir mais uma criança, a gente já morava lá, né, mais de 8 anos, a gente quis deixar a família crescer e crescer também, ir para um lugar maior. Então a gente foi para o sítio da minha sogra, isso é relevante que depois vocês vão entender por quê. A gente foi para o sítio da minha sogra, que já tinha um tempo que não ia ninguém para lá, e ficamos lá um mês para poder nos organizar melhor e receber melhor a Isadora e poder vender com calma nosso apartamento, né, mudar de casa com mais tempo. E aí, o meu marido, ele estava começando um doutorado em Curitiba, ele tinha feito essa viagem para Curitiba, eu dormi na casa da minha mãe, ele me buscou. Fomos, então, para o sítio em Esmeraldas. Quando foi 6 horas da manhã, a gente voltou para BH, porque ele ia dar aula, e aí a médica já tinha me respondido para eu poder ir para o hospital. Nesse deslocamento, eu achei uma coisa muito estranha, porque foi quando eu percebi que naqueles buracos de estrada ou quebra-molas, era quando dava aquelas contrações de ensaio. Então era muito mais por uma provocação, uma motivação do meu corpo do que espontâneo. Na verdade foi o seguinte, a Isabel, ela estava super bem numa terça-feira, e aí ela começou a passar mal e nada que ela não queria comer, estava com febre. Eu achei aquilo muito estranho, porque a Isabel não é muito disso. Então a gente estava em Esmeralda, ela estava passando mal. E aí, no outro dia, a mesma coisa. E aí eu consegui um encaixe para ela. Nesse encaixe, eu senti essa situação. Percebi, então, que a Isadora não estava mexendo. Então, na verdade, por isso que eu estava na casa da minha mãe, desculpa. E aí eu fui para casa da minha mãe. No outro dia, meu marido ia trabalhar. E aí, quando eu chego lá, minha mãe fala para eu ir no dia seguinte, né, para eu conversar com a médica. Quando eu chego lá, cadê? E por que eu tô falando isso tudo? Porque a Isabel, eu senti que foi uma coisa meio... Sabe quando a gente sente assim, que a criança sente alguma coisa? Ela, acho que emocional. A energia de todo tava conspirando para te falar alguma coisa. Isso. Então, até o seu sonho, né? Isso. Aí a Isabel começou a passar mal, eu consegui um encaixe para ela. Me fez vir para Belo Horizonte. Para ficar na casa da sua mãe. Isso. Para sua mãe te dar esse sinal que você mandar mensagem para sua médica. Isso. E aí, no dia seguinte, cedinho, meu marido foi trabalhar, eu fui pro hospital, pra maternidade. De lá, eu fui com minha mãe e com meu pai. Meu pai me levou pra maternidade. Minha mãe foi comigo de companhia. Ele ficou com a Isabel na recepção, porque depois a gente levaria ela ao médico. Sim, entendi. E aí, nesse meio tempo, o coraçãozinho, realmente, do jeito do meu sonho, não foi encontrado. E aí, eu falava, mas olha aqui, igualzinho eu falei no sonho. E aí, a doutora foi muito sensível, muito delicada, e falou assim, olha... Eu acho que não está funcionando o aparelho, então eu vou trocar de aparelho. Aí ela buscou um outro aparelho, não funcionou, então ela falou, então vou te indicar para o ultrassom. Quando chegou lá no ultrassom, eu já estava assim, Senhor, não estou acreditando que isso está acontecendo, como assim? Me dá tranquilidade, minha mãe orando, né? Naquele contexto. E aí no ultrassom a doutora fala, realmente ela não está mais aqui e não é de hoje. E aí aquilo me desesperou, porque eu me senti culpada. Falei, como assim não é de hoje? Será que o fato da Isabel ter passado mal, eu estar com as atenções voltadas para ela e sabendo que a Isadora já estava aqui quentinha e acolhidinha, não me fez perceber?
E porque realmente eu tava com as atenções voltadas para Isabel. E eu fiquei me sentindo assim, será que eu não percebi alguma coisa? Será que a culpa é minha? O que eu fiz? Meu Deus, como assim ela não tá aqui? E aí foi muito desesperador, né? Você não vê o coraçãozinho da sua filha batendo, você vê que ela realmente não está mais ali. E aquela gota de esperança até na hora do parto. Até na hora do nascimento. Aí falou assim, você quer fazer cesárea, você quer tentar um parto normal? Como eu tinha tido há 1 ano e 4 meses o parto da Isabel em cesárea e realmente estava tudo muito em cima, eu falei, não, pode ser uma cesárea, né, de urgência. E eles contataram meu marido, ele estava no meio da sala de aula, ele pediu licença para os seus alunos e foi para lá, assim, desolado, que eu falei, o coraçãozinho não está sendo encontrado. E aí minha mãe entrou comigo no bloco, na sequência ele chegou, ele substituiu ela. Ficou comigo ali o tempo inteiro. E quando ela nasceu, ele sempre foi muito mais introspectivo, mais tímido, eu assim, toda extrovertida. E quando ela nasceu, sem vida, ele que tinha presenciado o parto da Isabel saudável, né? E vendo a Isadora nascendo mais desfalecida, ele deu um urro, assim, sabe? Foi uma dor, um grito de dor, assim, que eu nunca tinha imaginado que ele fosse extravasar. Então ele extravasou um urro, que aí, quando eu olhei, a equipe médica toda em lágrimas, assim, né? Pelo contexto que foi, assim, muito desafiador e comovente. E infelizmente, realmente, ela nasceu sem vida, né? E aí a gente foi pro quarto, né? Aguardamos ali o contexto da funerária, né? Todos os trâmites ali da funerária. Você chegou a pegar ela? Cheguei a pegá-la, colocaram ela no meu colo, fiquei com ela todo o tempo possível. Quando eu fui pro quarto, ela foi comigo também. E chegando lá, eu também pedi para eles colocarem ela no meu colo. Só tirei na hora que eu senti uma dor por causa da cirurgia mesmo, assim, ficou desconfortável a posição. Mas eu também mostrei para Isabel. E eu lembro do desconforto das pessoas de eu mostrar para Isabel. Eu nem sei como que a gente teve essa serenidade ali naquele contexto de tanta dor, mas eu fiz questão de mostrar para ela que ela entendesse assim, olha, eu estava com tantas pessoas grávidas e os filhinhos nascendo. Ela mesmo com 1 ano e 4 meses, ela acompanhou tudo com muita maturidade para uma idadezinha tão pequena, né? Tão tenra, assim. E aí eu fui mostrar para ela, olha, essa aqui é a sua irmãzinha, ela estava na barriguinha da mamãe, na barriga da mamãe, ela nasceu. Aí ela falava neném, apontava pro neném assim. E eu não tinha essa maturidade de entender o quanto que o registro ele poderia ser interessante. Eu estava até com um primo lá que é fotógrafo, e ele até perguntou, ele levou a câmera dele, porque ele tinha essa visão, ele perguntou, você quer que tire alguma foto? Mas eu não estava num momento de alegria. E para mim o registro ele é tão assim, né, de alegria, que a gente esquece o quanto que é importante também a gente ter aquilo ali, nem que seja para nossa memória, que a única registro que a gente vai ter é aquela memória ali, né, daquela. Então, o meu arrependimento, aí eu falo até pelo seu trabalho, que é muito importante, é de não ter tido uma foto em família. Para Isabel pegar a irmãzinha dela. Fiquei emocionada. Porque ela sente falta do que ela não teve, como eu disse, né? Ela pergunta, cada vez que ela vai crescendo, ela vai tendo mais dimensão do que é ter um irmãozinho, do que é ter uma companhia. A gente não fica falando sempre, mas a gente tem as fotos das 3 gestações em casa, então ela sabe quem que é quem, como é que é um pouco de cada uma. E eu queria ter tido essa foto em família, dela poder pegar a irmãzinha no colinho e a gente tirar uma foto ali, mesmo naquele momento de tristeza. Mas a gente fez um registro nosso. Uhum. Então eu tirei uma fotinha dela para eu ter. Então eu tenho a fotinha de um rostinho, assim, dela, né? E aí a gente fez questão de fazer um velório. Foi um velório rápido, de 2 horas. Então a gente quis fazer esse velório, ter esse momento. Pré-pandemia também, era pré-pandemia. Pré-pandemia, assim, foi 3 dias antes da pandemia. Entendi. Então foram muitas pessoas no velório. Uhum. E eu realmente indico às mamães, eu sei que é um momento de muita dor, tem muita mãe que não tem estrutura mesmo, não dá conta, né? Eu acho que tem que respeitar, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua forma de lidar com o seu luto, com a sua perda. Mas se eu pudesse recomendar, a gente estava com uma serenidade que aí eu disse da força vinda da fé, porque eu falei, gente, eu descobri que eu não sou forte como as pessoas acham que eu sou fortalecida em Cristo, realmente mediante a minha fé. Cada um, né, tem a sua forma de ver o mundo, né, e de reproduzir essa fé. E eu me vi num contexto, aí dizem que é um fenômeno, eu não sei, a doutora Dani pode dizer também melhor, não sei como é que funciona isso, mas dizem que pode acontecer um fenômeno na psicologia, não sei, mas foi como eu me vi.
é como se eu tivesse, assim, quando eu cheguei no velório, é como se eu tivesse tudo em preto e branco. E eu tivesse fora, assim, de mim, e vendo as pessoas me abraçando, vendo as pessoas me acolhendo, eu falava, gente, isso é comigo. Gente, isso tá acontecendo mesmo. Gente, eu perdi minha filha, gente, as pessoas estão dando meus sentimentos pra mim. Elas estão me abraçando, me acolhendo, mas assim, era uma coisa de fora. É como se eu não tivesse ali. É como se fosse um sonho mesmo, tivesse né? em preto aquela e branco. Questão do sonho mesmo, aquela percepção uma coisa que você não do tivesse trauma, não sei, assim, né? eu tava é como se eu estivesse de fora, vendo aquela cena toda acontecendo e falando comigo mesmo, gente, isso é comigo. Até eu me situar e ver que era o meu contexto ali, né? E ela, aquele caixãozinho branco, mas tiveram muito cuidado, né? Que talvez seja o trabalho do Grupo Zelo, né? De preparar, né? O contexto funerário da criança, né? Então, aquela bonequinha ali na caixa, 3 quilos, coisa mais linda. E a gente conseguiu ter uma certa serenidade até para deixar uma mensagem para as pessoas, assim, de conforto. As pessoas falavam que chegavam lá para nos consolar e, de alguma maneira, elas acabavam saindo consoladas, porque apesar de tanta dor, a gente sabia que nada acontece na nossa vida sem um propósito, sem algo que pudesse nos elevar de alguma forma, sabe? A Isadora me possibilitou ver a vida de uma perspectiva que eu nunca teria capacidade de ver se eu não tivesse tido essa oportunidade de gerá-la, de tê-la na minha vida, ainda que não nos meus braços, sabe? E então eu comecei a ver a vida de uma perspectiva muito diferente e foi quando cheguei ao Grupo Coach. Foram várias pessoas me mandando mensagens. Grazi, tem um grupo de acolhimento a mães. Que acolhimento a mães? Eu não quero entrar no grupo, eu não quero ser acolhida. Pra quê? Isso, né? Eu sempre tive nesse outro lugar de eu acolhendo as pessoas. Como assim? E começaram a falar, até que me incluíram no grupo. Eu mandei uma mensagem, acho que foi a doutora Daniela, para você, para outra pessoa, porque pediram para eu mandar. Eu falei, quer saber? Eu vou mandar sim. E me incluíram nesse grupo. E eu comecei a ver o quanto que realmente é um papel, assim, essencial. A gente perceber que tem outras pessoas também com aquela dor. Não que a gente quisesse que aquela pessoa passasse por aquilo, porque a gente não quer que ninguém sofra do que a gente sofreu. Mas é no sentido de perceber que isso acontece. Embora seja uma fatalidade, é uma fatalidade que, infelizmente, as pessoas estão sujeitas. Não é uma punição com você, né? Não é algo com você, Grazi. Não é algo para você. Não é uma dor sua, assim. É a sua história, mas que tantas outras pessoas também, infelizmente, né, vivem essa história diariamente. E que a gente fala muito, que é uma frase que a Mônica usa muito também, que a dor compartilhada é uma dor amenizada, né? E a gente consegue ter essa rede de apoio um pouco maior. Achei muito bonita essa fala sua do encontro da Isabel com a Isadora, assim. E você pode ter certeza que vai ser transformador na vida dela a partir do momento do entendimento. Agora ela está com quantos 5 anos já. 5 anos. Quando ela pergunta da irmã, o que você tenta falar para ela? Então, ela acabou vivenciando isso 2 vezes, né? Então, na primeira vez ela estava com 1 ano e 4 meses. Aí, também no mesmo tempo, 8 meses depois, a gente engravidou, 8 meses depois do parto da Isadora, a gente engravidou de novo. E foi aquela renovação, né? Assim, de expectativa, de alegria. Nossa, vem aí nosso arco-íris, né? E passamos, e foi no final do ano, então a gente passou um ano novo com aquela expectativa, assim, ano novo, vida nova. Uhum. Mas quando foi o ultrassom de translucência nucal, de 3 meses, né? Mais ou menos, a médica, ela ficou, assim, super desconcertada. Foi uma doutora muito querida que acompanhou o ultrassom das 3 gestações. Eu tive pré-natal com outras médicas, mas o ultrassom foi com a mesma médica. Uhum. E ela, muito sensível, e acompanhou as 2 situações e ficou muito abalada com a perda da Isadora. Até ficou se examinando os exames, o ultrassom, mandando para colega. Será que foi alguma coisa da minha parte? Não foi uma questão médica, foi uma questão que era para acontecer. E aí ela ficou muito desconcertada. E eu falei, o que está acontecendo? Pode dizer? E ela falou assim, é muito difícil a gente estar nesse lugar também. Você não sabe como que é dar uma notícia assim, mas infelizmente a gente percebeu uma alteração muito grande nesse ultrassom de translucência. E pelos casos que a gente acompanha, é um caso que não costuma se chegar nem ao 3º trimestre
da gestação. E aí ela ficou emocionada, a gente ficou emocionado também. E eu saí de lá fazendo mais uma oração. Falei, Senhor, a gente tem a aceitação e a gente tem o milagre. A gente tem 2 caminhos, né? O caminho do milagre, que eu acredito que também exista, e o caminho da aceitação, né? E ela queria marcar a ultrassom para daqui a 1 mês. Aí eu falei assim, não, pode marcar daqui a 15 dias, porque eu senti no meu coração que eu teria uma resposta de Deus e orei assim, Senhor, caso realmente, eu fui muito honesta com Deus, é muito difícil a gente ser honesto nesse contexto, mas eu fui muito honesta. Falei, Senhor, caso não seja para eu poder ter esse bebê, né, que até então eu não sabia que era uma menina, mas a gente fez depois sexagem, caso não venha para eu ter esse bebê para eu cuidar, seja como for, seja uma criança especial, seja como for, se não for para eu ter aqui em meus braços para cuidar, para poder zelar por essa vida, então eu te peço também que não demore os 9 meses. Uhum. Porque foi muito dolorido, né? Aguardar os 9 meses. Eu falei, se for da tua vontade, que seja dessa forma. Mas senão eu vou acompanhar, vou amar da mesma forma. E foi assim, 15 dias depois eu volto lá na clínica. E de fato a Heloísa, né? A Heloísa já não estava mais lá. E eu senti uma tristeza e ao mesmo tempo uma resposta de oração que me deixou em paz, sabe? E aí eu não fui pro hospital para retirar o neném. Você estava com quantas semanas? Eu estava indo para 16 semanas. Sim. Então já estava no metade da gestação, mas eu falei assim, eu quero aguardar o meu corpo dar algum sinal. Vamos ver se ele vai dar algum sinal. Era uma semana que eu estava com muitas atividades, até profissionais online, e que eu queria ter a minha mente ocupada. Então eu não queria desmarcar nada. Falei assim, eu quero tentar manter esses compromissos, quero tê-la o máximo de tempo aqui comigo e vamos ver se meu corpo vai dar algum sinal. Então, no decorrer da semana, eu consegui ter essa serenidade de orar, de agradecer, de fazer o que eu precisava fazer. E aí, quando foi na sexta-feira que eu terminei minha última atividade, meu corpo não tinha dado sinal algum, aí eu já olhei pro Beto e falei, então amanhã nós vamos pro hospital. E aí eu fiquei 13 horas em trabalho de parto, em indução, porque realmente meu corpo não tinha dado sinal, precisava de induzir, e foram 13 horas sentindo as mesmas dores, acho, que um parto normal. Só sim, na hora mesmo de sair o nenê, né, da expulsão que eles falam, é que eu não tive nenhuma dor, porque o nenê é pequenininho, né, não tem aquela estrutura para dor mesmo. Saiu muito rápido, né, mas até o processo todo, até segurar, morder a fronha e... Foi muito difícil, né? Mas foram experiências que me fizeram ver, assim, completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Uma cesárea aos 9 meses, outra na metade da gestação com trabalho de parto de 13 horas. Meu marido querendo pegar a dor para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, eu agradeci por essa experiência também. E o interessante é que eu quis vê-la e o pessoal assustou da equipe que estava lá no hospital, né? Nesse caso, inicialmente foi as 2 primeiras foi na Neo Center e essa segunda foi na Vila da Serra. E eu lembro que a equipe assustou. Você quer ver? Falei, quero. É minha filha, né? Aí ela foi, a moça da enfermagem, chamar a médica. A doutora, você quer ver mesmo? Eu falei, quero. Faço questão de ver. Eu só não podia pegar pela posição que eu tava ali, né? Tava meio né? Aí ela pegou, me mostrou, me permitiu até tirar uma foto. Porque eu queria ver depois melhor com a cabeça menos daquela emoção, né? Com um pouco menos de emoção. Então eu tive a oportunidade de vê-la, pequenininha, do tamanho da palma da minha mão, de sentir que eu a gerei e que ela estava ali, né? Sendo entregue de alguma forma, mas que até ali o que eu pude fazer para acolhê-la e para recebê-la como fosse, eu fiz, sabe? Então, é difícil, né? Assim, a gente reviver isso, mas ao mesmo tempo... É aquilo que você disse, faz parte da nossa história e eu quero que essa história seja realmente propagada na medida que eu tivesse oportunidade. E a Isabel acompanhou então mais a Heloísa, porque ela já estava com 2 aninhos. Então, como ela já estava com 2 aninhos, ela tem uma memória, assim, incrível. Incrível. De tudo. De coisas que doem, de coisas que fazem sorrir. E ela, então, acompanhou mais a gestação da Heloísa. Né? Ela dava beijinho na barriga. Né? Ela... estava animada, né? Conversava às vezes com a barriga, né? Já sabia falar algumas palavrinhas.
Então, ela lembrava mais da Heloísa do que da Isadora, mas sabia da existência das duas. E aí ela começava a me perguntar, né, mamãe, mamãe, eu tenho tanta saudade das minhas irmãzinhas. Aí eu falava, como assim, gente? Ela tão pequenininha, tendo saudade, sendo que ela não teve as irmãzinhas ali presentes com ela. Eu queria tanto elas aqui para poder brincar comigo. E aí é aquela inspiração divina mesmo, que você fala, eu não tenho capacidade humana, porque a gente tem que segurar também, né? Assim, claro que não... A gente também tem que mostrar para eles a nossa fragilidade, a nossa dor, mas ao mesmo tempo eles estão com uma outra maturidade, né? Então é importante a gente trazer para eles alguma resposta que eles minimamente consigam entender. Então eu dizia para ela, falava que as irmãzinhas delas são muito amadas, que elas estão no céu sendo cuidadas, né, por Deus, e que a gente não tem elas aqui, mas que a gente pode levá-las sempre com a gente, né, na nossa vida, na nossa história, e que ela também agora começou a ter priminhos, né, então ela tinha esses priminhos para poder de alguma maneira brincar com eles, tem os amiguinhos também para brincar com eles, e que se fosse um dia ou não, né, da vontade de Deus, a gente teria mais, mas que também, se não, que a gente tem que entender que Deus é soberano e que se vier, ok, e se não vier outros aprendizados e outras formas de amar, ele nos permite a partir dessa dor, né, que foi transformada e ressignificada em um amor multiplicado, né? Algo que eu aprendi também nesse acolhimento de mamãe de anjo, né? O amor a dor que foi transformada em um amor multiplicado, né? Grazi, essa história é linda, é tocante. E o que ela, de fato, mudou na sua vida profissional, por exemplo, que eu sei que hoje você faz? Porque na pessoal a gente já percebeu, né? Essa mudança familiar. Depois eu quero também fazer uma pergunta em relação ao seu companheiro, né? Seu marido, que te acompanhou muito firmemente nesses dois momentos, que para ele também, né, foi muito desafiador, que foram 2 momentos assim, distintos, mas com a intensidade da dor a mesma. Mas o que te ressignificou essa dor, assim, em relação à sua parte profissional? Então, eu estava num contexto pandêmico, em que eu sempre fui muito autônoma, eu sou advogada, trabalho com mediação de conflitos. Então, eu mesma que sempre fiz a minha agenda, minha organização de trabalho, dava aula, mas eram aulas assim online, participação em eventos. Então, eu nunca deixei de participar desses eventos. Mas uma coisa que eu percebi é que eu sempre, de alguma maneira, dava algum exemplo que trazia a uma reflexão dessa ressignificação de dor e amor, e também pelo meu contexto de convivência. Porque o que aconteceu? Uhum. Isso aí, talvez vai entrar no gancho da sua pergunta com relação a como meu marido lidou. Eu comentei com vocês que eu estava na casa da minha sogra, né? Então a gente tinha levado todas as nossas mudanças para lá. Hoje é a casa da minha sogra, isso. Hoje é a casa da minha sogra, mas lá era um sítio, que não era uma casa de campo, que já tinham uns anos que várias pessoas não iam lá. E ela falou, vai lá, é bom que vocês cuidem, tem o seu momento. E lá tinha um suporte, tinha uma moça que trabalhava lá. Como eu estava com a Isadora, minha sogra foi uma mãe e me permitiu ter uma babá para me ajudar com a Isabel, enquanto eu estava grávida da Isadora na reta final. Então, foi muito importante a estrutura que ela me ofereceu. Só que veio a pandemia, lembra? Minha sogra estava para mudar de casa. Ela morava num apartamento em Belo Horizonte e ela estava alugando o apartamento dela para ir para um maior, que ela alugava esse apartamento maior. O proprietário pediu esse apartamento maior. Ao invés dela voltar pro dela, ela quis ir para uma casa, porque morava ela, meu sogro, o meu cunhado com a esposa e o sobrinho. E aí ela quis ir para uma casa. O que aconteceu? Veio o lockdown. A pessoa que já estava fechado o contrato com elas da casa ia para Espanha e as fronteiras se fecharam. Então, ao invés dela ir para casa, ela foi para o sítio. Então, no meu momento de maior dor, não só estava a minha família, como meu sogro e minha sogra, como a família do meu cunhado, e depois veio mais umas 2 famílias. Veio a família de um outro cunhado que resolveu se isolar junto ali com a gente, e também a moça que trabalhava lá há anos, porque meu sogro era idoso, era época de Covid, não podia... Eles tinham preocupação com ele enquanto idoso. Ela pegava 3 ônibus para ir para lá, então para que ela não pegasse o ônibus, ela ficou lá e levou a filha e a sobrinha. Então eram 15 pessoas, 5 famílias diferentes, da família do meu marido,
no momento de maior fragilidade emocional. Isso é muito difícil, porque na nossa própria família, em que a gente às vezes nem tem muito filtro em alguns momentos, porque a pessoa te conhece de uma forma muito genuína, você ter que pisar em ovos para conviver com o cunhado, com sobrinhos. A minha sogra, que o pessoal achou que assim, era o mais difícil, porque a sogra tem seus jargões e seus estereótipos, ela que foi realmente o bálsamo ali para, de fato, me acolher. Mas foi muito difícil estar na família do meu marido sem o meu marido. Por quê? Porque, aí eu já antecipei essa pergunta, tá? Uhum. Porque para ele foi um luto também. Ele não conhece o luto de mãe, eu não conheço o luto de pai. Assim como a gente não conhece o luto de uma avó, a gente não conhece o luto de uma tia. Cada um tem a sua dor e sabe como ela dói em si. Ele estava num momento do doutorado. Como veio a pandemia, ele não precisaria ir para Curitiba, porque era na PUC do Paraná. Mas ele se enfurnou no doutorado. Ele começou a resgatar alguma coisa que pudesse dar algum prazer para ele, algum momento de lazer e entretenimento. Então ele lembrou de jogos nerds que ele tinha na época de adolescência, aquele Magic. Então ele criou um mundo paralelo. Então ele ficou enfurnado ali naquela questão do Magic, do doutorado, e acabava que a gente se desencontrava muito, porque eu tinha minha rotina ao mesmo tempo com a Isabel, mesmo tendo babá, mas aí tinha a família dele, e aí a gente nem sempre tomava café junto, eu nem sempre almoçava junto, então eu estava da família dele sem ele. Então, realmente, isso pesou muito durante um tempo, porque eu respeitei muito o momento dele, ele respeitou muito o meu momento, mas a gente não se uniu inicialmente da forma como a gente poderia. E aí pesou uma época, porque estava sendo muito difícil a convivência. Foi quando, inclusive, eu me vi num contexto de ir para terapia, algo que me ajudou demais. Eu nunca tinha me pensado, já tinha trabalhado com psicólogos em contexto interdisciplinar, eu do direito, outro da psicologia, no contexto de mediação comunitária, que era muito interessante ter esses dois saberes conversando, se dialogando. Então, eu indicava muito para as pessoas, porque eu aprendi a conviver com profissionais da psicologia que me encantaram muito na sua atuação profissional, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de passar por uma terapia. E quando eu cheguei para fazer terapia, a terapeuta falou assim, engraçado, a gente já conversou de várias outras coisas, e você vem toda semana, porque mesmo sendo pandemia, ela atendia pessoalmente, e isso era o meu escape. Eu não podia conversar com as minhas amigas no telefone, que as paredes ali ouviam distorcidamente, e virava fofoca dentro da mesma casa com um monte de gente. Foi uma novela mexicana brasileirada, dá um enredo, podem me contratar para poder ajudar a construir essa história. Foi mesmo, uma novela mexicana brasileirada. Eu não podia sair para um barzinho, encontrar com as amigas. Porque era pandemia, estava tudo fechado. Eu não podia contar para os meus pais. Porque meu pai e minha mãe, por mais que eles tenham aquele contexto assim, de acolhimento, de afago, eles são e respeitam a minha privacidade, minha vida, eles... Peraí, você está passando esse caos aí dentro de convivência, de comunicação, de tudo. Você tem um lugar para você ir, vou te buscar. Você não vai ficar aí mais, não. Só que eu também casada, com filho... Meu contexto de família, foi quando eu chamei o Beto para conversar. E ele nunca me via chorar. Porque eu sou uma pessoa, assim, que escondia muito as minhas lágrimas, sabe? E sempre fui, aparentemente, aquela fortona, que não chora, que tá sempre sorrindo. Porque é uma característica, de fato, genuína da grade sanguínea. Alegre e tal, conversada. Então ele me viu chorando. Eu cheguei para ele e falei, olha, a gente tinha 15 anos na época juntos, hoje a gente tem 18. Eu falei, a gente tem 15 anos juntos, a gente tem uma história, a gente tem um peito marcado. Mas eu não dou conta mais de ficar na sua família sem você, sem a gente estar junto, sem a gente se organizar e se unir. E aí a lágrima correu, e aí eu falei, te respeito, te amo, mas não dá mais. E aí foi quando ele se despertou e percebeu que ele estava realmente em luto, e estava realmente num mundo paralelo, e que a gente precisava se fortalecer. Então, foi muito importante essa conversa cúmplice que a gente teve, e a gente, de fato, se uniu. Isso foi muito bom, porque dizem que nesse contexto, né, de perdas, muitos divórcios, infelizmente, acabam até acontecendo. Não sei qual a estatística que vocês têm. A estatística é alta, sim. Dizem que... Qual que é a porcentagem, Dani? Você lembra de separação? A gente não tem esses dados concretos, mas assim, um percentual muito alto. Assim, eu acho que é acima de 50%, até pela vivência que eu faço. Assim. Às vezes, quando a gente faz o acolhimento, quando eu retorno em contato com essa família, até para entregar as fotos, alguma coisa assim, as famílias já estão separadas. Olha só.
realmente essa vivência sua é uma vivência muito real para muitas mães assim de Anjo, assim. É uma vivência de um casal que é justamente isso que você está falando, que não se identifica, que não consegue entender, que a mulher não entende o luto dele, ele não entende o luto dela, ou mesmo que entenda essa parte do luto do homem e ele da mulher, né? Ele não consegue se colocar naquele lugar e é um momento de fragilidade e acabam que os casamentos se desfazem, né? Pois é, e a gente conversou muito, sabe? A gente sempre teve essa questão dialogal muito presente no nosso relacionamento. E aí a gente se fortaleceu. Então foi muito importante. A gente, inclusive, melhorou nossa vida conjugal em vários outros aspectos. Tanto que veio a Heloísa na pandemia. E brincadeiras à parte, mas de fato isso é importante de ser conversado. Porque até mesmo o próprio sexo em si, ele é uma unidade, né? E isso é importante de ser trabalhado também após luta. A pessoa se permitir ser mulher. Como diz a Daniela, né? Daniela, permitir ser mulher, né? E ele também saber que, sobretudo, para além de sermos pais, somos um casal. E que precisa dessa cumplicidade em unidade mesmo, e fortalecimento dos vínculos mesmo, matrimoniais, para além da questão da família, né? Que está ali junto, que pode ser semeada e cultivada junto, né? Então a gente ficou lá durante a gravidez da Heloísa. E ao todo foram 1 ano e pouquinho, porque a gente nesse tempo conseguimos vender o apartamento, foi muito rápido, a gente conseguiu vender o apartamento, conseguimos comprar um lote em Lagoa Santa que a gente gostaria de construir, fizemos o nosso projeto, só que esse projeto ficou 1 ano na prefeitura de Lagoa Santa. Na época era um outro método, não era digital como é hoje, que é mais rápido, era tudo muito manual, só que foi um boom na pandemia de pessoas indo para lá, ou para casa de final de semana, ou porque queriam um contexto realmente de casa, porque precisava ficar online, então se sentiu mais confortável indo para um ambiente, às vezes, maior ou mais distante ali daquele contexto muito urbano. E hoje lá está em expansão urbana. E aí a gente olhou um para o outro e fica, depois de um tempo que a gente já estava lá, ele mesmo começou a perceber essa questão da convivência, que até mesmo para a gente melhorar a convivência, a gente precisava voltar para nossa bolha também, sabe? Porque uma coisa é você ver seu cunhado no final de semana. Outra coisa é você ver todos os dias, tá todos os dias, cada um com sua família, com a sua cultura. E isso existe demais. Sim, eu tenho a minha forma de ter a minha família e a minha cultura ali familiar. Meu cunhado tem a forma dele com as filhas dele, e meu outro com o outro filho dele. E são culturas completamente diferentes, assim. Religiões diferentes, valores diferentes. Tudo, cada um tem o seu, né? E que é respeitável. Mas que numa convivência, isso explode, né? Numa convivência, no momento de fragilidade que você estava também, Nossa. né? De falta de entendimento. E as pessoas mais frias achavam assim, isso. Se eu estava bem, eu tinha que estar mal. Se eu estava mal, eu tinha que estar bem. E eram muitos olhares sobre mim, e querendo falar o que eu tinha que fazer. Tá na hora de você levantar, e se eu queria ficar na cama? Eu nunca me vi num contexto de querer deitar e ficar dormindo, ficar deitada, querendo sentir o meu luto também, sentir a minha dor. Mas se eu estava dormindo, eu tinha que levantar. Se eu fazia uma caminhada, nossa, ela tá muito bem. Aí me tratava de uma forma como se eu estivesse totalmente bem, mas eu não estava instável de alguma maneira, que eu mesma não me percebia instável. Então, quando eu cheguei na terapeuta, retomando, né, ela falou, mas você nunca falou da sua filha. Você veio pra cá a partir de uma perda gestacional e nunca falou da sua perda. Aí eu falei, olha, eu vim pra cá porque a minha perda, infelizmente, eu não consigo trazer minha filha de volta. Mas para eu conviver e conseguir, inclusive, estar bem para minha filha que está aqui, eu preciso dessa válvula de escape. Então, de fato, a terapia foi não só uma válvula de escape, mas foi um bálsamo, assim, me acolheu de uma forma que eu conseguia falar da minha convivência desafiadora, conseguia me esvaziar de alguma forma, até chegar a falar da Isadora, até chegar a falar sobre isso, no momento que o próprio contexto me levou a dizer, sabe? E aí a gente, então, depois de 1 ano e 3 meses, mudamos para Lagoa Santa, não para nossa casa, que até hoje não foi construída. Temos essa expectativa de que ela aconteça, mas, de fato, voltando para nossa bolha. Então, a gente tinha uma reserva para iniciar a construção, e essa reserva nos fez comprar um pequeno apartamento popular, até menorzinho do que o que a gente tinha aqui em Belo Horizonte, mas nos fez ficar mais próximos. Nos fez falar assim, não, chegou o momento da gente... A gente queria ter a Heloísa lá, mas nesse meio tempo a gente teve essa outra perda. Então a gente foi para Lagoa Santa com uma perspectiva de recomeço, sabe? Para respirar novos ares. E muito agradecida pela estrutura que minha sogra me possibilitou, mas ao mesmo tempo
vendo com gratidão aquele contexto desafiador que eu vivi, sabe? Foi muito difícil, foi muito denso, foi muito, igual eu falei, uma novela mexicana brasileirada. Por exemplo, sabe aquela situação que tá toda parecendo que tá contra você e ainda você não tem culpa, ou aquilo que tá tudo favorável para ser você e não é, e até descobrir que aquilo ali não é, gente, uma coisa fora do lugar fazia todo o contexto ficar difícil. E aí a gente foi, então, para Lagoa Santa, com esse contexto de recomeços, e engravidamos de novo. E aí, quando foi, então, no ano passado, em março do ano passado, no dia do aniversário do Beto, a gente descobriu que a gente estava grávida. Então, nós ficamos muito animados. Foi sua quarta gestação. Foi a quarta gestação. E aí a gente descobriu que a gente estava grávida, a gente falou, meu Deus, chegou o momento, né, do bebê arco-íris também, desse recomeço. E aí eu dei um presentinho pra ele, que eu tava meio desconfiada, dei um presentinho pra Bel, e era o dia do aniversário dele, então a gente foi passear juntos, a gente resolveu ir pra Serra do Cipó, passar um finalzinho de semana pra comemorar o aniversário. E a gente não publicizou isso, mas as pessoas que entrava em contato com ele, da família ou alguns melhores amigos para poder, de alguma maneira, parabenizá-lo, né, pelo aniversário, ele contava. Nossa, descobrimos hoje que a Graça está grávida, não só pelo teste de farmácia, mas porque eu fiz exame de sangue e deu positivo direitinho, deu aberto HCG lá e tal. Só que ele deu muito baixo, mas eu achei que é porque estava muito no inicinho na minha cabeça, né? Passaram-se 4 dias e eu comecei a ter um sangramento. Pequenininho, mas eu falei, ai meu Deus, nunca tive sangramento nas outras gestações, né? Será que é nidação, já que tá no inicinho, né? Aí eu falei, aí no outro dia teve também. Eu comecei a pesquisar, aí falou assim, não, olha, é normal, assim, não é normal, mas é comum que nos primeiros 3 dias, assim, durante 3 dias tem um pequeno sangramento e depois pare. E aí eu tive 3 dias, estive no 4º dia e mandei pra minha médica, até mesmo, né, o meu absorvente, conversei com ela se era comum, aí ela pediu pra eu ser examinada também, né, fui ser examinada. E aí, quando eu cheguei também na Neo Center, a médica falou, olha, já passou o sangramento que tinha que ter, então de 2 uma. Ou vai se desenvolver, e aí a gente precisa fazer um novo HCG para ver se está desenvolvendo, ou então, se não estiver desenvolvendo, é porque se trata de uma gravidez química, bioquímica, alguma coisa assim. Que é quando, não sei se eu vou explicar direito, mas o que eu entendi leigamente, que é quando o embrião tenta implantar no útero, aí quando ele tenta implantar, encosta lá, gera o HCG, mas na verdade ele não implanta de fato, aí descola, aí desce a menstruação normalmente. Mais ou menos assim da minha cabeça, foi como eu entendi. E aí, de fato aconteceu. No dia seguinte, a minha menstruação desceu. Na verdade, antes da minha menstruação descer, no mesmo dia, eu já fiz o exame de sangue, já saí de lá, não precisava de jejum, né? Já saí de lá, já fiz o exame de sangue. E à noite, me ligaram. Foi isso? Não, no outro dia à noite, me ligaram lá do Hermes Pardini de Lagoa Santa. Eu até assustei. Falei, gente, eles estão me ligando. Aí eles falaram que... Eu achei muito sensível da parte do Hermes Pardini lá. Eles falaram assim, olha, quando tem um exame em que o resultado pode ser diferente da expectativa da pessoa e um exame importante, a gente costuma ligar para saber se essa pessoa tem algum conhecimento de que isso pode estar acontecendo mesmo ou não. Aí eu falei, não, eu estava ciente de que poderia estar acontecendo. Aí ela falou, porque realmente ele caiu o seu HCG. Ele estava, tipo, nem 100, e aí ele caiu, tipo, para 30 e poucos, né? Uhum. E aí eu estava saindo da OAB, ia ministrar uma palestra online, respirei, ministrei a palestra, e depois eu desabei. E porque aí sim veio uma frustração, talvez até diferente, uma frustração diferente das outras perdas. Porque dessa vez eu coloquei uma expectativa muito grande. E aí eu fiquei, assim, muito frustrada. E eu falei, e agora? E aí só vinha na minha cabeça, assim, silêncio. Deus me convidando no meu coração a ficar em silêncio e a ouvir um pouco mais a voz dele. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui a um monte de oração. Não sei se vocês conhecem, mas em Belo Horizonte tem um monte que chama... É lá no bairro Palmares. E eu fui para ficar em silêncio. Eu chamei uma amiga minha, que gosta muito de ir ao monte, né? Falei, vamos comigo para eu não ir sozinho? O Beto ficou com a Isabel. E aí eu fui, para ficar em silêncio. E foi muito interessante essa experiência, porque como tem muitas pessoas orando lá, né? E eu creio, né, como cristã, na Bíblia, e lá falava assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome,
ele se faz presente, né? Então eu falei, olha, Deus, eu não vou falar nada, mas eu sei que o Senhor tá aqui. Porque tem muita gente orando, tem muita gente buscando a sua presença, evocando o Senhor, então eu vou ficar em silêncio. E eu senti Deus falando muito no meu coração, sabe? Me confortando, me trazendo um certo consolo, uma paz que excede realmente o entendimento, que eu não entendia porque eu estava sentindo aquela paz, mas eu senti uma paz muito grande. E a partir dali, eu comecei a mudar um pouco, eu não sei se é assim que se diz, mas foi o que a analista falou, porque eu comecei com uma terapia cognitivo-comportamental, fiquei 1 ano e meio, depois eu mudei para uma abordagem de análise. E eu lembro que a analista comentou sobre a gente fechar a cartilha do luto, não no sentido de eu não viver com aquilo pro resto da minha vida, ou não conviver e não saber que ele existe e que eu vou sentir o resto da minha vida, né? Mas no sentido de eu começar a pensar também em mim, pensar também em outras perspectivas, porque tudo eu associava a ter um novo bebê. Então, por exemplo, não vou fazer plano anual numa academia de ginástica porque isso é engravidar. Não vou fazer isso porque isso é engravidar. Então, tudo eu associava a uma possível nova gestação. Então, eu comecei a desconectar disso e viver um dia de cada vez, a não ficar preocupada em ter outro bebê que poderia vir ou não a existir, mas a me voltar mais com o olhar para dentro, de mim em especial e também da minha bolha, né, da minha família ali. E foi muito interessante. Por exemplo, as pessoas hoje têm tido uma referência muito grande de nossa, Grazi, como é que você está mais saudável? Como que você emagreceu? Eu tinha engordado 25 quilos na gestação da Isabel. Emagreci um pouquinho, aquela coisa que natural, né, de desinchar, e depois eu engravidei mais 25 na Isadora. Então eu cheguei a quase 100 quilos, sabe? E aí, depois, teve a Heloísa, eu nunca mais parei de engravidar. Teve a gestação química, aquelas expectativas. E foi quando eu comecei a olhar para mim, e o Beto começou a olhar mais para si também. E a gente começou a mudar a nossa qualidade de vida. Melhoramos a nossa alimentação, fomos em nutricionista, começamos a fazer atividade física, que seja uma caminhadinha ali naquela orla tão gostosa. Cuidar de você. Cuidar de nós, assim, da nossa saúde. E aquela orla de Lagoa Santa, vão lá, gente, para fazer uma caminhada um dia no pôr do sol, uma delícia, muito gostoso. E as reflexões que a gente faz também nos permitem melhorar também a nossa saúde emocional, né, e mental. E que eu cheguei a emagrecer 11 quilos e voltar para as minhas roupas, por exemplo, de antes da Isabel. Mas isso te incomodava? Não é questão do corpo em si, sabe? Mas é a questão de você tava grávida. Então agora você quer tentar retomar de alguma forma, recomeçar. E aquilo ali me ajudou muito também, sabe? Até na minha autoestima. E aí eu já trago um pouco mais para a vida profissional que você trouxe. Que você perguntou, como é que isso te alcançou? Como é que isso mudou, impactou profissionalmente a sua vida? A partir da terapia, a psicóloga falou assim, olha, eu tô percebendo, porque eu estava muito desorganizada, de várias formas. Então ela falou assim, talvez essa desorganização externa também tenha a ver com essa desorganização externa. E diante de tanta coisa que você está passando, muitas coisas na sua cabeça, uma rotina, talvez, de trabalho, pode ser algo bom para você. Então começou a me incentivar a ter uma rotina de trabalho. E aí surgiu um convite para mim no ano passado, de 2022, para eu poder lecionar numa escola, dar aula de mediação de conflitos, num colégio. E isso foi muito legal, porque é uma iniciativa pioneira mesmo, de um colégio particular, em que as donas do colégio são mediadoras e trabalham o desenvolvimento humano nessas crianças, nesses adolescentes, desde, né, de a base, trabalhando a mediação, como melhorar a comunicação, empatia, autoempatia, também a forma deles se conviverem com uma comunicação não violenta, enfim. E teoria do conflito, entender que o conflito pode acontecer e como que eles vão lidar com aquilo, a gestão das suas emoções, né? E aí, quando veio esse convite, eu falei, cara, que oportunidade. Eu quero me desafiar a dar aula para criança. Eu sempre dei aula para adulto, né? De formação nessa área de mediação, então faculdade, né? Direito e então pós-graduação. E aí eu fui dar aula para criança e para adolescente. E eles me revigoraram. Então, a minha retomada profissional, eu coloco como marco ter começado no ano passado nessa escola, porque foi uma rotina. Eu nunca tive essa rotina e isso foi muito bom para mim. E foi uma organização de tudo ali que você vinha vivendo e aí fechando alguns ciclos e reiniciando outros e reorganizando a vida para seguir. E aí eles me deram os melhores conceitos de mediação da vida, as crianças. Os melhores conceitos vieram das crianças. Uma falou assim,
mediador é medir a dor. E aí eu falei, cara, é verdade. Porque, de alguma maneira, a gente tá ali diante de uma situação de conflito que gera sofrimento, que gera dor. E facilitando, né, aquela comunicação, permitindo que eles tenham novas possibilidades de resultados que possam satisfazer as duas pessoas ali, de alguma forma, né, ou outras partes. E uma outra que disse assim, mediação é medir a sua ação. E eu falei, perfeito, porque a gente trabalhava numa perspectiva filosófica, em que a gente tem o pensamento, que tem a ver com a nossa emoção, o sentimento, né? O sentimento que tem a ver com a emoção, o pensamento que tem a ver com a nossa razão e o comportamento que tem a ver com a nossa ação. Então, se a gente pensa que o sentimento é a nossa emoção, né? A gente está ali sentindo aquela emoção, que sentimento é esse que eu estou sentindo, né? A gente racionaliza esse sentimento. Qual que é a necessidade que eu tenho que me faz sentir ou satisfação ou não de alguma situação? E a partir daí a gente se comportar melhor. Então, essa retomada de convivência com as crianças, com os adolescentes, eu tentar ressignificar um conteúdo tão denso de uma forma mais leve, também me ajudou a ver profissionalmente a vida de uma outra forma, até que no final do ano surgiu essa oportunidade de eu trabalhar com mediação comunitária, retomar a mediação comunitária junto aos atingidos da barragem de Brumadinho, mas lidando num ambiente ambiental, um contexto de saúde e meio ambiente. Então, me permiti ser CLT de novo. E hoje eu tô outra pessoa, no sentido assim, de ter renovado a minha vida profissional, de saber que eu tenho aquele fixo ali no mês também, que isso conta muito. Começou a colocar as coisinhas no lugar. As coisas em ordem. Porque assim, quem é muito autônomo sabe que tem mês que entra, tem mês que não entra, tem mês que entra mais, tem mês que entra menos. Você é autônomo, sabe que é difícil você conseguir uma estabilidade, ainda mais que veio a pandemia, muitas coisas se dissiparam nesse contexto. E aí eu tive essa oportunidade de centrar, de voltar para mim profissionalmente, consequentemente pessoalmente, e as coisas estão caminhando. Um dia de cada vez. Grazi, essa vontade de um outro filho ainda é eminente em você? Não vou dizer que não. Mas hoje eu não coloco mais a minha projeção de vida, meu projeto de vida em cima disso, até porque não depende só de mim. Tem vários fatores que dependem. A gente fez vários exames e todos os nossos exames deram normais. Eu fiz até um rastreio de trombofilia para saber se poderia ter gerado, se a trombofilia poderia de alguma maneira ter, né, feito com que eu não tivesse desenvolvido nas outras gestações, mas não deu nenhum resultado que fosse realmente assim alarmante. E aí eu fiz também a única coisa que eu não busquei e que não deu para eu fazer, mas que hoje eu vejo que talvez não era pra gente buscar, não sei se eu tô certa, se eu tô errada, mas a gente já tinha feito tudo o que tinha que fazer da saúde, foi o cruzamento genético, que eles falam que é interessante você também fazer um exame genético. Mas por que eu não fiz? Olha que interessante. A gente foi quando a gente descobriu a gravidez química, que até então eu não sabia que era, assim que eu descobri a gravidez, eu já marquei num médico de gestação de alto risco para acompanhar o pré-natal de uma forma diferente, né? E aí, ele foi e me pediu esse cruzamento de cariótipo, já que ele tinha outros exames, né, em mãos. Quando eu fui para poder fazer, fomos eu e o Beto juntos. E aí, o meu plano de saúde aprovou na hora e o dele não aprovou. A gente achou aquilo estranho, não ter aprovado. E aí, eles cobraram R$1.400 assim na hora e a gente não tinha esse dinheiro ali. E aí eu falei assim, então, como é que a gente vai fazer? Vamos adiar. Então a gente não fez isso. Mas antes, um parênteses, quando a Heloísa nasceu, que foi a nossa terceira filha, eu pedi no hospital uma amostra do tecido genético dela para eu poder levar para o laboratório. E aí, eles me deram essa amostra e falaram comigo assim, olha, até 60 horas costuma durar, né, dependendo, diante da conservação que eles colocaram. Como o meu parto tinha sido de sábado para domingo, eu fui na segunda-feira, porque no domingo eu olhei até assim, muito en passant mesmo, na internet, se tinha algum laboratório aberto, eu vi que estava tudo fechado. Assim, não encontrei não aberto, mas também não aprofundei na pesquisa. Como tinha prazo para isso, eu falei, então não foi no domingo, vou na segunda. Primeira coisa que a gente fez foi ir no laboratório. Quando a gente chega lá no laboratório, do próprio Hermes Pardini, inclusive, eles falaram, a gente só aceita com 24 horas. Eu falei, mas como? A gente olhou com a médica, ela falou que podia ser 60 horas e tudo mais. E por que eu tô falando disso? Porque as pessoas querem investigar muito, tem muitas mamães e papais de anjo que querem investigar muito, né? Então eu quero contar isso para vocês como um depoimento também
de que tem coisa que dá pra gente investigar, mas tem coisa que a gente não consegue saber. Então, por exemplo, era R$500 mais ou menos na época, e a gente estava disposto a pagar esse valor, mas o laboratório não aceitou. Então, eu fui procurar um laboratório de genética. E o laboratório de genética aceitou, mas era R$2.500. A gente estava de mudança para Lagoa Santa na época, e só o nosso piso era R$2.300. Então, o valor era mais alto do que o piso que a gente estava colocando, e precisava colocar, porque era um apartamento que veio sem piso. E a gente falou, a gente não tem esse dinheiro. Como é que a gente vai fazer? Aí a gente teve que trabalhar novamente a aceitação de não ter o cariótipo da Heloísa e, quem sabe, investigar um pouco melhor essa questão genética. Então, a gente também não descartou em qualquer lugar. A gente descartou no jardim, em frente à nossa casa, falando, olha, estamos mudando para cá. Você vem com a gente. A gente quer você com a gente aqui. E a gente colocou o materialzinho genético dela ali naquele jardim. E aí... Então, eu não tive respostas. Quando veio a gestação química, posteriormente, que o doutor pediu, porque se a gente tivesse... Nesse dia, você também não conseguiu fazer por causa da questão do plano. Aí não consegui, e o Beto não conseguiu fazer também. A gente deixou pra lá e descobrimos que até um mês antes, o plano cobria, e um mês depois já não passou a cobrir. Então, tudo que a gente tentava entender, não tinha resposta. Tudo que a gente queria, para além da nossa capacidade humana, entender ali, a gente não conseguia aprofundar. Isso aconteceu, inclusive, com a Isadora. Por exemplo, eu falei com a doutora, assim, 2 vezes. Ela pode nascer com 37 semanas? Porque a minha amiga, a médica dela, vai tirá-la com 37 semanas. Eu já tô tão pesada, segunda gestação. Aí ela falou assim, mas por que você vai colocar a sua filha em risco se tá tudo bem? 39 semanas, normalmente, eu parto a termo. Então, mesmo que ela falasse que sim, por exemplo, eu virava a semana 37 na terça. Eu acho que foi de terça para quarta, porque ela atendia na quarta. Então, na quarta já não ia estar a Isadora lá. Sim, então, todas as respostas que eu queria investigar mais, ou queria buscar meios, buscar culpados, buscar alternativas, eu não consegui. Então, eu aprendi também, nesse contexto pessoal, a não ficar presa nessa possibilidade de ter tantas respostas e sim de conviver com o que eu tinha em mãos para poder seguir. Então, depois dessa questão de não ter conseguido o cariótipo da Heloísa, não ter conseguido fazer o cruzamento genético, a gente seguiu sem essa questão de ficar com medo de ter mais um bebê ou de não ter mais um bebê. A gente resolveu respirar, viver um dia de cada vez e deixar com que isso flua. Eu tô com 37 anos, né? Hoje em dia, ainda tem algumas possibilidades, né? Mais pra frente, não é tão alarmante igual era antes, mas sim tem os seus cuidados, né? Então, eu estou aberta. O Beto também está super aberto. A gente não tem se prevenido, inclusive, mas não veio mais. Então, a gente tá bem com isso. Conversamos muito com a Isabel, inclusive, em relação a isso. Então, hoje ela já tá mais também tranquila. Se vier ou se não vier um irmãozinho. Mas sim, ela às vezes pede, às vezes... Não só pede, ela insinua. Porque ela já sabe que não cabe o pedido mais, né? Então, ela às vezes insinua. Eu queria tanto ter um irmãozinho. Mas eu sei que eu tenho 2 irmãzinhas no céu. Eu sei que não depende, né, da gente. Então, a gente vive um dia de cada vez. Quem sabe um dia eu conto, se tiver tido. Se não tiver tido, a gente segue também. Grazi, muito obrigada. Foi lindo ver a sua história. Você fala muito bem. É aquela questão da gente trazer aqui histórias reais, né, de momentos reais. E é isso que você falou. Eu acho que esse programa termina numa frase muito linda que você falou. É um dia de cada vez. Né? E que flua, né? E que seja assim, né? Suas lindas meninas, todas meninas estão lá cuidando e orando e olhando por vocês, né? A fé, ela conforta mesmo. A gente fala muito sobre isso. E que as suas pequenininhas sigam e que a Isabel siga na certeza que ela tem alguns anjos protegendo ela. Obrigada, foi um prazer te conhecer pessoalmente. A gente se tratava só pelas redes sociais, conversava muito pelas redes sociais. Você é fotógrafa dos meus priminhos, né? Sobrinhos, que a gente fala que primo velho é tios, né? Então, isso é muito lindo também. De alguma maneira, você está presente na nossa família. E eu queria deixar uma frase, assim, que foi muito impactante para mim. Eu ouvi essa frase depois da gravidez da Isadora e eu achei que eu nunca ia conseguir sentir isso de novo. Ela falava assim, era uma música de um grupo que chama Arraiz. E aí uma pessoa olhou pra mim e falou assim, essa música fala, olhei nos olhos da tristeza e sorri. Eu falei, eu não sei se eu vou conseguir olhar um dia nos olhos da tristeza, encará-la de frente e sorrir. Mas é importante a gente entender que a vida segue, que a gente tem chances de rever e ressignificar aquela dor ao ponto de, sim, dar conta de, no seu tempo,
no seu momento, na hora que tiver de ser, não deixar essa pauta para trás, resgatar essa pauta, chamar a tristeza, encarar a tristeza e falar, hoje eu consigo olhar nos seus olhos e sorrir. Ai, até emocionei. Que lindo, Grazi. Olha, eu queria agradecer mais uma vez vocês que nos acompanharam nesse programa lindo e mais uma vez tão emocionante. Agradecer mais uma vez o nosso apoiador, o Grupo Zelo, que está com a gente, que permitiu que esse programa estivesse no ar, assim como tantos outros que serão tão importantes na vida de muitas famílias e, mais do que isso, informativo para tantas outras famílias. Se você não é mãe de anjo, se você não passou por uma dor, isso não quer dizer que você não precisa entender e saber sobre o tema. Escutar uma história dessa acalenta não só o coração de tantas outras mães, mas acalenta a história da projeção de vida de tantas outras pessoas que estão só escutando. Então, mais uma vez, muito obrigada ao Grupo Zelo de nos permitir colocar essas histórias no ar através de um apoio, de um patrocínio. Agradeço muito. Em breve a gente volta com outros programas. Lembre que nossos programas vão ao ar toda quinta-feira, às 8 horas da noite, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Não deixe de nos seguir no Instagram, @Grupo Colcha, e siga o Grupo Zelo também, que lá vocês vão ter todas as outras informações que vocês querem. Muito obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez, Grazi. Obrigada, com Deus. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.